O que torna a opinião verdadeira ou não é o fato da gente crer nela, são as evidências. Pessoas que são simpatizantes, não são homossexuais, não são trans, mas muitas vezes até dizem que são, porque tem uma pressão de certas áreas para você ser. Só que essas pessoas, eu percebo que essas pessoas sentem que elas são rejeitadas pela igreja. Elas não são. Elas não são rejeitadas, mas eles sentem que são. Tanto os homossexuais como trans, etc. Mas é o confronto, né, pastor? Que às vezes ele chega ali e a palavra confronta ele. Qualquer igreja confronta todo mundo. Qualquer pessoa, A Bíblia é para confrontar. Sim. O senhor já me deu umas 3 porradas aqui hoje. Em amor. Foi bem sucinta, mas foi bem... Em amor. Mas foi com amor. É muito boa. Eu gosto desse tipo de confronto, eu gosto. O Evangelho, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz que a verdade deve ser pregada no contexto relacional, Sim. no contexto de amor. Então, qualquer pessoa na igreja Sim. exposta à palavra de Deus, uma igreja cristocêntrica que pregue a palavra do Senhor, será confrontada. Mas o trans, qual foi o outro exemplo que você deu? Foi trans e outro homossexual. exemplo. O homossexual não são especificidades, Claro. São pessoas que só elas, qualquer pessoa. Quanta gente vai lá que faz... mentiroso, adúltero... que não tem integridade nos negócios, que quer levar vantagem nos negócios, que vai ali e não assume a posição de chefe de família, não está assumindo a responsabilidade de pai, é confrontada pelo Evangelho. E essas também são. Mas eu prefiro, isso acontece várias vezes, eu até falo que a ofensa não está nas palavras, né? Porque eu prefiro levar a porrada com sinceridade. Porra, eu tô brincando, pelo amor de Deus, é modo de dizer. Mas eu prefiro levar essa porrada com verdade, como o senhor fez, do que, inclusive, ser elogiado com maldade, como eu já fui várias vezes. Elogiado como tem muita gente aí que elogia com maldade. Isso acontece muito. Eu imagino que isso possa acontecer mesmo. A gente não deve ter muita preocupação assim, né, com os elogios, nem com as críticas. Sim. Que a gente deve ter preocupação se nós estamos em obediência ao Senhor. Claro. Essa é a nossa preocupação central. Ainda mais na internet. Vocês trabalham com internet? Sim. A internet é um mundo louco, né? Sim. Assim, um diálogo desse absolutamente harmonioso, que nós estamos colocando as nossas opiniões de maneira muito respeitosa. Só Deus sabe o que o pessoal está comentando. É um negócio meio doido, né? É verdade. Sim. O que vão comentar, né? É o que vão comentar. É um negócio assim meio... É uma coisa meio incrível, né? Mas tem pessoas, eu percebo muito hoje isso, a internet levou muito o ego das pessoas. Tem muita gente que vive de elogio hoje. Do like e tal. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, aquele que lhe faz um elogio, joga um laço à sua frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de ter o ego, de precisar ser elogiado. Eu já tive, eu que estou estou desde 1994 na internet, desde que ela foi liberada no Brasil, e no YouTube desde 2005, eu já tive muitos tipos de haters. E eu gosto dos haters, a maioria deles me ajudam. E teve um que foi muito esperto. A maioria dos haters são burros, né? E acabam te ajudando até trabalhando pra você, sem perceber. Teve um que eu peguei uma vez, esse foi muito esperto, né? Eu, no Twitter, eu sou um tom a mais do que eu sou naturalmente. Acho que é normal, né? E às vezes eu falo algumas coisas que eu não concordo inteiramente com elas. Às vezes até concordo na hora e discordo depois. Nós somos mutantes, né? A gente muda a forma que a gente pensa. E às vezes eu exagero em algumas coisas que eu falo. É um tom acima, às vezes 2 tons acima. E eu percebia que esse cara que me seguia, quando eu dava esse exagero, ele me elogiava. É assim mesmo e tal, não sei o quê. E ficou muito claro pra mim que esse cara, ele queria enaltecer, fortalecer em mim as minhas piores características. Nossa. Você entendeu? Esse cara foi muito inteligente. Só que eu já peguei, também não sou tão burro assim. Já peguei de cara, né, essa pessoa. Mas isso numa pessoa que ela é fraca, que ela se engrandece com elogio, que ela precisa do elogio, a pessoa cai nessa. Por isso que eu gosto dessa frase. Aquele que elogia, joga um laço à sua frente. E a gente tem que tomar cuidado pra não cair na armadilha do elogio, né? O orgulho, a vaidade, segundo a Bíblia, precede a queda. Sim, concordo. Quando a pessoa está assim, buscando essas coisas, ela está na iminência de cair. Eu posso indicar um livro, se o senhor me permite. Por favor. É um livro muito fininho,
Timothy Keller, chamado Ego Transformado. É um livro, deve ter pouquíssimas páginas, é um pocketbook. Tá em português. Tem tradução em português, Legal. sim. Ego Transformado. E esse livro demonstra, com base nas escrituras, como nós devemos aprender a nos tirar do centro da nossa vida. Sim. Então, pessoas que nos atacam injustamente, que levantam mentiras na internet, levantam calúnias, difamações, querem acabar com você. Você não deve se dar ao direito ou à vontade de ficar replicando. Apenas tire você do centro das suas preocupações, coloque o Senhor e veja se você de fato está fazendo aquilo que Deus quer. Com serenidade, com equilíbrio, buscando as escrituras. Tem pessoas na Bíblia, conforme eu já lhe disse, com as quais que a Bíblia nos ensina a não debater com certas pessoas. Tem pessoas e ensina como debater. A primeira de Pedro 3,15 diz que a gente deve sempre estar pronto para apresentar a resposta a todo aquele que nos pedir, né? Santifique o Senhor e o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a primeira de Pedro 3,16 diz, faça isso com moderação, com respeito, com equilíbrio. Mas tem pessoas que não querem isso, não querem debater como nós estamos debatendo. Show, né? Não, tem pessoas que estão sofridas, com o coração machucado. Sim. Tem pessoas que querem lhe atacar para levar todo mundo para o buraco, querem influenciar pessoas para a destruição. Então, quanto a essas pessoas, você tem que ter cautela, orar por elas, não engajar em discussões inúteis. É o que diz Tito no capítulo 3, do verso 9 a 11. Então a Bíblia ela vai nos orientando a como nós devemos nos colocar nesse complexo mapa que é a nossa vida. É muito curta, né? Vocês são bem Sim. mais jovens do que eu, imagino. Não bem, né? Mas... Mas uma coisa que eu aprendo a cada vez que fico mais velho é que aquilo que a gente escutava, que a vida passa rápido, é verdadeiro. É muito verdade. É A vida é um verdadeiro. sopro. É um sopro. Sim. O livro de Tiago, do Sim. apóstolo Tiago, diz, como um vapor que se desvai. Então nós temos que fazer valer a pena. Mostrando o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, colocando as nossas opiniões com firmeza, mas com ternura. Sim. Com convicção, mas com tolerância, entendendo Claro. que o outro tem o direito de colocar as opiniões dele. Isso não é dizer que nós devamos entender que ele é verdadeiro. O que torna a opinião verdadeira ou não, não é o fato da gente crer nela, são as evidências. Sim. Isso que é interessante. O exemplo de Jesus, você que gosta de duvidar, me lembrei isso é muito bom, né? De Eu não gosto de duvidar, não. Não, eu era assim, eu era... Porque Eu não sou feliz com isso, com essas dúvidas. Mas eu era assim. Tomé, que é Thomas, né? Que em português é Tomé. Quando ele chega para Jesus e diz, será que é Jesus? Teve dúvida. Jesus não disse assim, saia daqui, seu caba perguntador. Não, foi o que Jesus fez? Pediu para ele tocar. Mostrou as evidências. Mostrou as evidências. Agora, é claro, melhor se você cresce sem precisar. Mas não era o meu caso. Eu era como o senhor. Já dizia Maduro nas eleições da Venezuela, né? Que ele pega e fala que bendito é os que creem e não viram, que é os votos dele. Ninguém que ele falou isso daí, Viu que ele falou isso daí, maravilhoso. Ele falou isso daí, porque ele não queria entregar os votos da imprensa. Venezuela é um caso interessante, voltando à questão do comunismo, né? Há mais refugiados da Venezuela no Brasil do que em um país que não está em guerra, do que países como a Síria, a Ucrânia, que estão em guerra. O esquerdismo é pior que guerra, né? Ano passado eu fui a Brasília, tive uma reunião com a ex-embaixadora da Venezuela no Brasil, na época do governo Bolsonaro, né? E nós a trouxemos, no caso, aqui para São Paulo, para que fizemos aqui um programa na rádio de um amigo meu, e ela demonstrando os horrores que o comunismo faz, né? Sim. É um horror. Isso tem que ser criminalizado, né? Bom, o que eu diria é o seguinte, eu entendo o que o senhor está dizendo, né? Sim. Mas onde o cristianismo é pregado, de fato, Sim. o comunismo tem de diminuir. Mas por que você acha que o comunismo ataca tanto o cristianismo? Exato, perfeito. E de dentro para fora. Existe a teologia da libertação na Igreja Católica e a teologia da missão integral na Igreja Evangélica são cânceres comunistas dentro da Igreja. E a CNBB no Brasil? É dos bispos, Isso, né? que eu só vejo comunista ali.
Imagino que deva ter muitos mesmo, viu? É. Uma pena, né? Mas esse Papa que foi eleito agora tem um posicionamento mais... Porque o argentino eu nunca gostei não, viu? O argentino era bem esquerdista, né? O argentino. O cara recebeu, aliás, a cruz e o martelo, recebeu isso como presente. É verdade, Né? Falou que a Dilma era uma pessoa honesta. Eu nunca vi Jesus falar bem de político. Né? Então teve umas coisinhas ali complicadas. Mas mais uma questãozinha, se o senhor me permitir, claro, não sei como é que tá o tempo do senhor. Quais são as opções? O que acontece, tá, quando a pessoa morre? As opções são céu, inferno e purgatório. Existe o purgatório. Se a pessoa vai pro purgatório, o que acontece depois do purgatório? Quais são as opções? Quando eu morrer, quais são minhas opções? Ô, Léo, se eu não entregar minha vida para Cristo... Eu já me preparo. Não, eu tenho. E, aliás, todo mundo que conhece pode comprovar isso. A minha conduta ela é cristã. Eu só tenho uma dificuldade absurda com a comprovação. E minha mente exige isso e eu não gostaria que ela exigisse. Mas, professor Leonardo, vamos falar sobre isso rapidamente. Sim. E depois vamos falar sobre essa questão da comprovação. Não, da comprovação. Vamos falar da morte porque eu estou muito interessado nessa comprovação que o senhor quer. Certo. Quando a pessoa morre, ou a vontade de Deus para a sua vida é feita, ou a sua vontade é feita. É isso. Se a sua vontade for a de viver a eternidade ao lado de Deus, a vontade de Deus é isso, ela será feita. Certo. Mas se a sua vontade for viver a eternidade longe de Deus, Deus respeita isso. Mas daí tá, se eu vivo longe, as opções é o quê? É inferno e purgatório ou purgatório não existe? Purgatório não existe. Não existe purgatório. Existe. Inferno, a melhor definição de inferno é um lugar sem Deus. Imagino que vai acontecer. Imagina você no meio de um monte de comunistas. Imagino que vai acontecer. Jesus. O que vai acontecer? Imagine um lugar em que o Espírito Santo de Deus não está, em que as pessoas não vão morrer. Diz que tem coisas horríveis. Tem um amigo meu que fala brincando que diz: todo dia de manhã, Satanás bate na sua porta e lhe dá assim um bolo desse tamanho de boleto. Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.